O Luiz Inácio, ele, no BRICS, internacionalmente, inclusive, ele tem colocado posições supostamente anti-yankees, anti-imperialistas, que seja, inclusive elogiando a Dilma Rousseff, porque ela tem sido entusiasta da criação de uma moeda unitária dentro do bloco, do BRICS, para unificar, enfim, as transações comerciais desses países. Entretanto, no nosso país, ele segue seguindo tudo o que é determinado pelo próprio FMI. Que é comandado por quem? Se não pelo imperialismo yankee. Então, a gente tem visto que tem sido discutido o arcabouço fiscal, foi implementada a reforma tributária, ele não revogou a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência, que foram, inclusive, tópicos de pauta da sua campanha eleitoral e que ele, demagogicamente, se baseou nessa falácia de que ia revogar para poder angariar votos, e ele não fez isso. Ou seja, ele tem se empenhado em cumprir todas as determinações do Banco Mundial, enfim, do FMI também. E aí a gente se pergunta, como é que a gente consegue confiar num homem, num sujeito no qual a Fitch Ratings, que é uma das maiores agências de classificação de risco de crédito, e inclusive o próprio diretor do FMI, o Nigel Schauck, que elogiam Luiz Inácio por ter justamente passado algumas dessas reformas, passado a reforma tributária, por exemplo, colocado em questão o arcabouço fiscal, que na verdade é um teto de gastos remodelado, enfim, não ter revogado a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ou seja, como confiar que ele está, de fato, fazendo discursos anti-imperialistas ou anti-yankees. Que não passa de ilusão, que não passa de demagogia o que ele tem falado. Inclusive, essa própria reunião do BRICS é uma demagogia pura, porque não vai se resolver a questão da desigualdade social, da pobreza, da desigualdade econômica desses países, não vai se desenvolver a questão da crise climática, muito menos a paz mundial. Olha quem está compondo o BRICS se não é a Rússia, que desenvolveu uma guerra de agressão injusta contra a nação ucraniana. Ou seja, as razões, as raízes que desenvolvem todos esses problemas que o senhor Luiz Inácio demagogicamente colocou no seu tweet não serão resolvidas com uma reunião do BRICS. E nem em qualquer reunião do BRICS, na verdade. Porque se a gente for olhar para o nosso país em particular, essa reunião só tirará medidas para aprofundar a exploração e a subjugação nacional ao imperialismo. No nosso caso, Yankee, principalmente, mas nos países africanos, inclusive com o imperialismo russo e o imperialismo chinês. Ou seja, é uma cabal demagogia.